Seja bem-vindo aos Bons Frutos. Hoje nós queremos compartilhar uma mensagem com você que o tema é o destaque de uma oração. Nós vamos ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 a 10, que vai dizer assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me preserves de todo o mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus vai conceder então a Jabes o que ele havia pedido. Esse homem se destaca por fazer uma oração a Deus. O nome Jabes tem uma referência com o seu nascimento, da forma como ele nasceu. A sua mãe então coloca o seu nome Jabes, que significa dor, tristeza, ou ele causará dor. Me parece que ele vivia com receio de que o seu nome fosse algo profético e no futuro pudesse lançar uma sombra sobre ele. Então Jabes, ele vai orar a Deus, buscar a Deus, sabendo que Deus poderia mudar essa situação que foi herdado através da sua vida. Então nós vamos ver como que esse homem se destaca nessa oração feita ao Senhor. A primeira coisa que Jabes se destaca, ele invoca o Deus da solução. O que é invocar o Deus da solução? Jabes sabia que era através da oração que ele poderia alcançar algo da parte de Deus. Então ele invoca o Deus que poderia solucionar esse problema ao qual ele foi herdado através da sua mãe. Só o Senhor poderia mudar a sua situação. Lá em Lucas 18, versículo 27, vai dizer assim: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O tempo que nós estamos vivendo agora, de incertezas, de inseguranças, nós devemos clamar ao Senhor, aquilo que é impossível aos nossos olhos, mas diante da palavra do Senhor, nós vemos que é possível para Deus. Era isso que Jabes entendeu. Ele entendeu que aquilo que era impossível para ele mudar, aquilo que ele não conseguiria mudar, ele ia conseguir mudar através de uma busca do Senhor. Por isso, ele vai então orar ao Senhor. Lá em Tiago 4,2 diz assim, nada tendes porque não pedi. Então você vai ver que Jabes vai pedir ao Senhor. O desejo de Deus por meio da nossa vida é que a gente peça a Ele por meio da oração, buscar a presença do Senhor. Você lembra lá de Marta e Maria, quando Jesus estão na casa de Marta e Maria, a Bíblia diz que Marta fica agitada de um lado para o outro e aí ela pede para Maria ajudar naquele momento. E aí Jesus, então, no versículo 42, Jesus vai responder que Maria ficou com a melhor parte e aquela parte não seria tirado dela. Ou seja, a parte que era melhor que Maria ficou era aos pés do Senhor Jesus, era na presença do Senhor Jesus. Era isso que Jabes entendeu. Por isso, ele vai invocar o Deus da solução. A segunda coisa que nós vamos ver com a vida de Jabes é que Jabes ora com humildade ao Senhor. Essa expressão que ele usa, ó, tomara que me abençoes, fala de uma humildade. Ele está dizendo para Deus que ele sabia que Deus poderia mudar a sua situação. Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. A humildade é reconhecer Deus em todo o nosso caminho, em todo o nosso proceder, em todo o nosso andar. Olha o que diz lá em Deuteronômio 8,17. Vai dizer assim, não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Então você vai ver que nós não podemos dizer de maneira nenhuma que é na força do nosso braço. A humildade tem a ver em reconhecer o Senhor, em reconhecer a bondade do Senhor, em reconhecer que tudo que nós recebemos vem da parte do Senhor. Essa é a expressão exata do coração de Jabes ao Senhor. Essa expressão ela demonstra confiança a um pedido de uma oração que ele está fazendo a Deus e ele está confiando que Deus iria ouvir a sua oração. Deus, na nossa maneira de orar, Deus não quer que a gente tenha palavras carregadas de palavras bonitas, uma entonação de voz. Isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus é um coração simples, sincero diante dele. É isso que Jabes está tendo. A humildade fala de ter um coração sincero para entrar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que vai impressionar o coração de Deus. A terceira coisa que nós olhamos e vemos que Jabes faz, Jabes ora pela presença do Senhor.
Sem a presença do Senhor, não será possível alcançar as bênçãos para uma vida que Jabes desejava. Ele sabia que era a presença de Deus que poderia não só reverter toda a história, mas a presença de Deus poderia conduzi-lo em triunfo e em vitória. Você lembra lá de Êxodo 33, quando Moisés vai clamar pela presença de Deus? Naquele momento você vai ver, lá no versículo 15, que Moisés vai dizer assim para o Senhor: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ou seja, Moisés está reconhecendo que sem a presença de Deus, as coisas daria a fracassar. Sem a presença de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Por isso que a presença de Deus tem que estar manifestada sobre a minha e a sua vida. E hoje nós portamos a presença de Deus dentro de nós, a partir do Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, diz que nessa nova aliança nós somos então portadores dessa presença de Deus. Então a presença de Deus deve ser manifestada na minha família, no meu casamento, no convívio com os meus filhos, no convívio com o meu relacionamento. Em tudo, a presença de Deus deve estar manifestada, porque quando a presença de Deus está, com certeza você vai experimentar vitórias e bênção da parte do Senhor. Era isso que Jabes estava entendendo, que a presença de Deus seria tudo sobre a sua vida. A quarta coisa que Jabes faz na presença do Senhor na sua oração é que Jabes ora ao Senhor para que o Senhor pudesse preservá-lo do mal. A presença do Senhor, Jabes entendia que a presença do Senhor poderia livrá-lo dos seus inimigos, livrar de situações e de aflições que pudessem vir sobre a sua vida. Jabes, mais uma vez, me parece que ele está receoso em relação ao seu nome, em relação à sua história. Então ele vai clamar a Deus para que Deus pudesse livrá-lo de todo o mal. Hoje, nós podemos passar aflições, como diz lá em João 16:33, essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Jesus está dizendo, nós vamos ter paz em quem? Em Jesus. Aí ele vai dizer, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor vai segurar na nossa mão, vai nos conduzir por meio dessa bondade dele, segurando a nossa mão, fazendo com que a gente possa caminhar diante do Senhor. Caminhar diante da presença do Senhor, caminhar diante do amor do Senhor. Ele não só vai nos preservar e vai nos livrar de toda a aflição da nossa alma, mas eu posso entender que Ele segura na minha mão, Ele segura na sua mão e vai nos conduzir à sua doce presença. Jabes então vai orar ao Senhor e a Bíblia vai dizer no final que Deus concedeu o pedido de Jabes, ou seja, Deus mudou completamente a história da vida de Jabes, que era um nome carregado de dor, de tristeza, ou ele causará dor. Deus muda toda a história e abençoa a vida de Jabes, porque ele pediu de forma sincera ao Senhor. Ou seja, o Senhor vai ouvir a minha e a sua oração, aquilo que nós clamamos ao Senhor. Nós entendemos que Deus nos ama, nos amou primeiro, e por Ele nos amar primeiro, o prazer dele é nos abençoar, é abençoar a minha e a sua vida. Ele nos amou primeiro, ou seja, você que está me ouvindo, você que está me vendo, eu quero dizer para você que você é amado do Pai. O Pai te ama e o desejo do Pai é conceder aquilo que o seu coração deseja. Por isso, nesse momento que nós estamos vivendo, nós possamos orar ao Senhor, porque Ele é o Deus da solução. Lá em João 3:27 vai dizer assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Jabes entendeu isso, que ele poderia receber algo que era o Deus da solução. Então que você possa clamar ao Deus da solução, você possa clamar com humildade ao Senhor, você possa buscar a presença do Senhor continuamente na sua vida e você possa ter certeza que o Senhor segura na sua mão e vai te conduzir em vitória. Que Deus abençoe você poderosamente, que Deus faça como Jabes, que Ele possa mudar toda a sua história de vida, Ele possa abençoar você, conduzir você a uma vitória poderosa diante do Senhor e que você frutifique abundantemente na presença do Senhor. Um beijão no teu coração e lembre-se, tamo junto, até depois do fim.